Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou muito feliz porque Deus é bom, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu estou registrando esse áudio agora, dia 24 do mês de novembro de 2015 e tá de noite, coloquei meus filhos para dormir. Não sei se o volume desse vídeo tá bom bastante, porque eu não posso falar muito alto, tô na minha sala de porta fechada para não acordar os meninos. A gente, né, dona de casa, mãe, a gente tá sempre driblando aí as situações, tentando fazer o melhor que a gente pode. O motivo de eu estar gravando também nessa condição em que eu me encontro agora é pela urgência, é a urgência da situação, tá? E é uma coisa muito importante que eu tenho para falar e eu vou deixar esse áudio aqui hoje com os irmãos, porque veio de uma pergunta do meu último vídeo, o último vídeo que eu fiz, né? Que disse que a nossa vida não está, para a gente não deixar a nossa vida fora de controle, para a gente tomar conta responsavelmente da nossa vida. Lembrando também que Deus, Ele cuida de nós. E teve uma irmã, ela fez uma pergunta sobre o aborto, não sobre o aborto, me perdoe, sobre a pílula anticoncepcional. E eu ali respondi para essa amada irmã, como veio do meu coração, como eu, na minha ignorância, sei mais ou menos do fato, e falei para ela, olha, a gente precisa buscar de Deus a direção. Falei para ela, se Deus colocar paz no seu coração com a resposta que eu tô te dando, amém, né? Eu disse para ela, que ela me pergunta se a pílula anticoncepcional ela é pecado tomar, porque pode gerar aborto, não gerar aborto, como é que funciona? E eu, meus irmãos, eu sou casada, tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 8 anos, um filho de 5 anos, tenho meu marido. E assim, eu particularmente não uso pílula anticoncepcional. Eu tive um problema chamado útero policístico, para as mulheres que entendem mais ou menos do assunto, coisa que eu nem sabia que existia, porque eu sou muito leiga realmente com essas coisas. Mas o útero policístico, ele começa a nascer pólipos. Aqui na Itália a gente chama de pólipo. Eu não sei como é que é a palavra em português, mas basicamente nasce carne dentro, né, do útero. E isso faz com que a mulher ela perca muito sangue, mas muito sangue. Tem mulheres que eu conheço que elas falam, olha, eu tenho 7 dias que eu tô perdendo sangue, sangue, não para. Inclusive me lembra um pouco a passagem quando uma mulher tinha um problema de sangramento há anos e ela nunca conseguia, né, ficar livre daquele sangramento. E aí Jesus passando no meio da multidão, ela com a fé, né, se eu só tocar nele eu vou ser curada. E a Bíblia conta que quando ela toca nele, Jesus para e fala, quem me tocou? Né? E os apóstolos ali naquele alvoroço, como quem te tocou, mestre? O Senhor está no meio de uma bagunça de gente, de uma multidão de pessoas, todo mundo está te tocando. Aí ele fala, não, teve uma pessoa que me tocou e de mim saiu o poder. Aí a mulher com muita, né, a Bíblia dá a entender que a mulher ficou quase que com medo de se identificar, mas pela fé, talvez também pela alegria, ela foi, mestre, fui eu. E ali ela conta, né, e Jesus ficou muito feliz. Então, meus amados, hoje, depois que eu passei por esse problema de útero policístico, eu posso dizer que eu passei 1% da angústia que aquela mulher sofreu. Porque o que acontece? Quando a gente tem esse problema, literalmente falando, a gente fica muito fraca, a gente fica muito debilitada. Para vocês terem uma ideia, eu tive muita dor de cabeça, remédio nenhum parava. A anemia que eu tô até hoje tendo ainda é sequela desse problema, dores demais pelo corpo, muito cansaço, muita fadiga, enfim, meus irmãos, sem falar
o incômodo que é você o dia inteiro. Sabe, aqui eu posso falar até para os homens, para os irmãos que estão ouvindo, muitos também são casados, mas imagina, meu querido, minha querida, que você está fazendo xixi o dia inteiro na calça. A sensação é essa, porque não para, sabe? Então imagina a angústia daquela mulher que ficou anos e anos e anos com aquele problema, perdendo sangue, e de repente, né, ela toca Jesus e vem a cura. Então a médica, minha ginecologista, ela me indicou tomar uma pílula anticoncepcional e eu tomei acho que por uns 3 meses a tal da pílula e ainda me deu um hormônio também para ver se aquilo ali regulava tudo e fazia aquele pólipo regressar naturalmente. Infelizmente, no meu caso, depois de 3 meses que eu tratei, depois tratei mais um bocado, ela foi e viu que ainda estava lá e ela falou, não, nós vamos ter que te operar. Foi uma operação muito simples, mas pra vocês terem uma ideia, eu tive que tomar até anestesia geral. Eu sei que eu desmaiei completamente e eu acordei já no quarto, já na recuperação. Então, meus amados, a gente vive em um mundo cheio de situações e às vezes, um problema de saúde, uma situação, de certo modo, ela te leva a tomar certas precauções, ela te leva a precisar de certos tratamentos. Aqui ninguém é médico, nós não somos, não, ninguém pode ter irmão aqui que está me ouvindo que é médico e médica. Mas nós somos assim, vamos dizer os leigos, né? A gente é leigo. Nós somos pessoas que, se você se sente mal, você vai no médico, se ele vira para você e fala, você tem que tomar tal remédio, você toma e basta, né? E tem muitas mulheres, igual o caso da irmã, ela falou, olha, eu já fui grávida 3 vezes, eu não posso mais ter filho. E a médica receitou a pílula anticoncepcional para mim. E eu tô preocupada, porque eu não sei se eu tô em pecado. E sabe, meus irmãos, de tanto em tanto aparece casos de irmãs, né, ou até irmãos, que colocam certas situações por causa do zelo, do amor que eles têm para com Deus. E eu acho que isso é uma das coisas mais lindas que a gente tem vivido, é esse zelo. Meu Deus, será que eu estou pecando? Será que tal coisa que eu estou fazendo, porque eu preciso fazer dentro da minha situação, está me levando a pecar e pecar por causa da ignorância, eu não acho a resposta, né? Então, eu não vou me alongar muito nessa conversa, eu vou direto no artigo que uma irmã mandou para mim, eu não vou falar o nome dela, porque igual ela me mandou isso no reservado, falou que não quer gerar polêmica e eu acho que é a coisa mais correta. Mas eu li o material e ele está muito dentro de uma resposta muito coerente, não só para a irmã que perguntou sobre o discurso do aborto, mas todas nós, né, que estamos caminhando por aí e às vezes a gente está praticando coisa errada sem saber, amém? Eu queria dizer uma outra coisa. Com essa pergunta que a irmã levantou ontem para mim, de repente, depois que eu respondi para ela, dentro da minha ignorância, dentro daquilo que eu acreditei, ali dentro do momento, veio na minha memória uma passagem bíblica que fala que quando um homem se junta a uma mulher, ou falando de modo bem claro, quando um homem e uma mulher têm relação sexual, a Bíblia diz que são uma só carne. E aí você fica pensando, aí eu lembro que quando eu ia na igreja, esse tema no grupo de jovens era muito ligado à alma. Diz que a alma é uma só. Aí falava, né, que quando você tem relação com uma pessoa, com cada pessoa que você tem, um pedaço da alma dela fica com você. Eu não quero entrar nesse tema, porque eu acho crítico. Porém, o que veio na minha memória na hora, quando se diz então é uma só carne, basta você olhar pela lógica da simplicidade. Um homem casa com uma mulher, eles, por exemplo, vão para a lua de mel, ali eles, né, concebem a lua de mel e depois a mulher fala, tô grávida. E o que é um filho? O que é um filho? O filho é o espelho do casal.
É uma só carne. Quer dizer, é o material genético do homem junto ao material genético da mulher. O óvulo da mulher, que tem um chamado cromossoma X, com o espermatozoide do homem, que tem um chamado cromossoma Y. Os dois se juntam, determinam o sexo da criança e determina todas as suas características físicas. Olha que coisa linda, são uma só carne, quer dizer, a criança, quando ela é concebida por um homem ou uma mulher, numa relação sexual, gera exatamente o que a Bíblia diz, uma só carne. Meus irmãos, pode ter outro tipo de explicação para esse texto bíblico, eu até imagino de sim, mas eu acho que esse é um dos mais simples e humildes que a gente poderia pensar a respeito, tá bom? A Bíblia fala uma só carne. Isso para os casados de plantão, nós somos uma só carne com os nossos esposos ou com as nossas esposas. A prova física disso são os nossos filhos. Amém? Agora, no reino espiritual, que é ligado na terra, é ligado no céu, então o casamento que é ligado na terra, é ligado no céu, isso aí é mais uma parte de, eu chamaria burocracia celestial. A seriedade das coisas com as quais Deus encara tudo que a gente faz. Se você fala que aceita tal homem como seu marido e ele fala o mesmo, você liga isso na terra através da conversa, da boca, de documentos assinados e da bênção também de alguém, você está ligando no céu um compromisso. Então, glória a Deus. Então, olha, a irmãzinha mandou para mim 2 textos, mas eu escolhi ler só um porque ele é muito grandinho, mas eu acredito que ele está bem dentro daquilo que a gente precisa. Não sei se eu vou conseguir ler ele todo, talvez eu vou tirar alguma coisa, mas justo a parte científica, porém eu vou tentar ler o máximo que eu puder com os irmãos, tá bom? Quem escreveu esse tema, escreveu no dia 5 de dezembro do ano de 2002. O tema, o título desse assunto é Abortos no Silêncio. E a pessoa que escreveu esse artigo se chama Júlio Severo, ok? Como algumas drogas de planejamento familiar podem causar microaborto. E ali ele começa, amém? Esse artigo que a irmã me mandou, ele está com a base bíblica, ok? E eu gostei dele por causa disso, porque tem base bíblica e a gente pode conversar em cima disso. Depois que vocês ouvirem esse material, eu peço ao Senhor que dê direção a cada um de como portar a vida daí para frente, porque realmente nós vivemos em uma situação, igual a irmã falou, olha, eu tenho 3 filhos, não posso engravidar mais, ela tem seus motivos de saúde e toma a pílula porque é o método que ela tem para estar tranquila e segura e ela está com o coração na mão. Será que eu estou em pecado ou não? Amada irmã, eu vou ler esse artigo, nós vamos ler juntos, nós somos uma família virtual, mas glória a Deus que nós temos, né, os irmãos, que nós cuidamos uns dos outros. Eu vejo hoje no nosso canal aqui no YouTube, porque eu jamais vou tomar a liberdade de falar o meu canal, mas esse canal maravilhoso, ele é uma casa. Nós somos uma família e eu acho que é justo que cada pessoa que tenha informação correta, coerente, uma informação justa na rocha, coloca pra gente, sabe? Igual tem uma irmãzinha que eu sou uma bênção com a Bíblia, né? Glória a Deus, eu consigo pegar um texto, a gente lê junto e tal, mas eu lembro tanta coisa em cima de um texto que eu leio, só que eu nunca lembro o nome de ninguém, porque eu tenho esse defeito na minha natureza. Quando eu conheço uma pessoa, ela fala, prazer, meu nome é fulano. E eu, prazer, eu sou Ana Paula. Quando ela termina de falar o nome dela, eu já não lembro mais. E eu só consigo gravar o nome de uma pessoa depois que ela conversa comigo no mínimo umas 4, 5 vezes e aquele assunto gera um certo laço, uma certa simpatia, né? E a gente começa a conversar e tal, e eu acostumo, a pessoa tende a conversar mais comigo, aí depois de umas 4, 5 vezes, talvez 3,
é aonde eu gravo o nome da pessoa, mas eu não esqueço mais, né? Aí já sei a história dela, sei o que está acontecendo e não me esqueço. Mas, infelizmente, né, igual tem um irmão que ele mandou um comentário para mim, falou: ô, minha irmã Ana, quando nenhum dos seus vídeos, manda um abraço para mim, tá? Lembra de mim ali no vídeo. E eu falei muito com ele, eu falei: olha, na hora que eu gravar o vídeo, eu vou até mandar um abraço para você, pedir a Deus para te abençoar no ar. Só que o seu nome eu não sei se eu vou lembrar, porque eu tenho esse defeito, mas na hora que eu falar, você vai saber que é para você. Então, eu tô mandando um abraço pro irmão, se eu posso abençoar a vida dele. E tem os irmãozinhos que estão sempre me ajudando. Ana, quem escreveu tal coisa é o apóstolo tal. Ana, quem o sacerdote ou o profeta se chama tal. Ah, tá no texto tal. E aquilo ali é uma bênção para mim. Realmente, olha, eu fico muito feliz. Eu fico muito alegre de saber que quem escuta aqui o que eu tô falando, escuta de verdade. Presta atenção nas palavras, escuta de verdade, leva a sério aquilo que está sendo dito e consegue, com a santidade do Espírito Santo, colocar aquilo que deve colocar, fala como deve falar e agrega, junta, né? Soma no nosso meio, porque as coisas de Deus, no meio do povo de Deus, meus irmãos, elas juntam, elas prosperam. É vida gerando vida. Você vê que na natureza tudo é próspero. A gente vê as ervas do campo, é um exemplo que eu cito muito, as flores do campo, todas essas coisas que perecem, né? As borboletas que morrem em poucos dias e tal. Mas se você para analisar tudo isso, é tão bem feito. É como se Deus tivesse feito uma florzinha do campo lá selvagem, mesmo abandonada, que ninguém vê. Nenhum ser humano vai ver aquela florzinha que está lá no meio do mato. Mas Deus, ele faz ela com tanto amor como a flor que está na floricultura que você vai comprar para dar de presente para sua namorada, para pedir ela em casamento. Deus, ele faz com o mesmo capricho, com o mesmo amor. É como se aquilo que ele fizesse fosse para durar eternamente. De tanto que Deus é zeloso, maravilhoso, é vida. Então, se ele diz que nós somos imagem e semelhança dele, e mais ainda, se nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, eu acredito que tudo que o cristão verdadeiro faz vai gerar vida, vai gerar santidade, vai somar, vai agregar, não vai separar, não vai separar. Porque as coisas de Deus, entre um povo de Deus, é só um abençoando o outro. Seria nós carregando uns o fardo do outro. Não sei se eu me expressei bem, mas eu acho que deu para entender. Então, glória a Deus pela vida de cada irmão que tem acompanhado o canal, tem participado. Peço mais uma vez perdão se tem irmão que eu ainda não respondi, né? Eu estou procurando agora ir direto nos vídeos atuais e eu tento responder pelo menos aquele vídeo que eu postei no dia tal e ali eu escrevo em cima dele. E devagarzinho eu vou voltando, né, nas demais mensagens, que eu sei que tem gente que acha o canal por outros títulos, por outros vídeos. Nós temos mais de 200 vídeos publicados, então todo dia chega alguma coisinha. Então tem muita coisa que eu respondo, tem muita coisa que eu ainda estou sem ter condição de responder, mas aos pouquinhos a gente vai se atualizando. Voltando para o tema, eu precisava falar tudo isso, mas agora vamos voltar a falar no tema. Abortos no silêncio. Josias foi um rei, tá, de Israel. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaias, da cidade de Boscate. Josias fez o que agrada ao Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado nem para o outro. E você vai encontrar a história de Josias no livro de 2 Reis, capítulo 22. E essa parte que diz que ele não se desviava nem para um lado e nem para o outro, está em 2 Reis, capítulo 22, do versículo 1 ao 2. Josias, se você ler a história dele, ela é muito bonita. Eu li a história dele, realmente é a coisa mais linda. Ele foi um rei notável. Ele era tão sensível ao Espírito de Deus que
em sua vida pessoal, ele não queria deliberadamente se afastar de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus, ele simplesmente se apaixonou por Deus. É por isso que a gente vê o coração do homem aqui se inclina, ou se inclina para Deus, ou se inclina para o mundo. Justo o caso do coração de Josias, ele era de Deus. Porém, o que acontece, meus irmãos? Entretanto, Josias estava com um problema sério, e ele não sabia, hein? Ele e os crentes de sua nação, né, Judá ali, Jerusalém, né? É assim, Jerusalém. Ele e os crentes da sua nação estavam, sem saber, pecando contra Deus por ignorância. Eles estavam cometendo certos tipos de pecado porque não tinham nenhum exemplar do livro da lei escrito por Moisés. Tudo que ele e os crentes de seu país sabiam sobre a lei de Deus era o que os seus antepassados lhe haviam ensinado. No entanto, com o passar do tempo, várias partes da lei foram sendo negligenciadas e esquecidas porque os seus antepassados tinham deixado que as práticas do mundo influenciassem as suas vidas. Isso nos lembra muito, várias vezes, aquilo que nós vivemos. Por ignorância, sem querer, a gente acaba pecando contra Deus. Eu me lembro quando Davi dizia: ó Pai, sonda-me, ó Deus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Então, hoje, Deus está trazendo mais uma coisa importante à luz da palavra. Então, quando Josias fez 26 anos de idade, ele passou pela maior experiência de sua vida. Enquanto o templo do Senhor estava sendo consertado, o livro da lei, escrito por Moisés, foi achado. Quando os funcionários do governo abriram o livro e o leram, eles ficaram pasmados. Eles o leram então para o rei Josias, e ele também ficou pasmado. Josias sentiu-se mal, envergonhado e triste. Lendo o livro, ele descobriu que ele e o povo vinham pecando contra Deus sem perceber o que estavam fazendo. Por anos, o coração de Josias só queria agradar ao Senhor, mas, apesar de todo o amor que tinha por Deus, ele vinha pecando contra Deus por não conhecer melhor. Eles não tinham nada ali, eles vieram de acordo com as histórias que os antepassados contavam para eles. E ainda assim aquilo gerou amor no coração do rei Josias para com Deus. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão lindo, meus irmãos, que Deus fez com que eles ali consertando, né, o templo, a cidade, toda a situação, os seus servos encontrassem o livro da lei. Eles encontram no meio de bagulho mesmo, num quartinho, numa situação abandonada, e ali eles começam a folhear o livro, começam a ler, e ali eles descobrem que ali eram as leis de Deus deixadas para Moisés, que escreveu. E ali eles correm e dizem: nós temos que mostrar isso para o nosso rei. A história conta assim. Aí o senhor aqui, que deixou esse artigo, Abortos no Silêncio, diz para nós uma coisa. Ele pergunta: será que a mesma coisa também poderia acontecer em nossos dias? Claro que sim. Por exemplo, um crente que ama a Deus pode, ao mesmo tempo, entender mal algum mandamento específico. Ele corre assim o risco de pecar contra Deus por ignorância. Há também o caso em que ele pode amar a Deus e entender corretamente um mandamento específico, mas não compreender bem os fatos envolvidos. O resultado é que a falta de informações poderá levá-lo a pecar contra Deus por ignorância. Um exemplo desse último tipo de situação seria uma cristã usando dispositivos e substâncias químicas que, sem ela saber, colocam em risco a vida de um bebê, bem no começo de uma gravidez. É claro, nenhuma mulher evangélica cristã teria a coragem de expor deliberadamente um bebê recém-concebido a esse tipo de perigo,
pois nós evangélicos somos firmemente contra o aborto e o consideramos violação clara e deliberada no 5º mandamento: não matarás. Nenhuma mulher evangélica sincera pensaria em usar algo que pode abortar uma criança inocente. Apesar disso, muitas esposas cristãs usam o dispositivo intrauterino chamado DIU, sem saber que sua função é causar microabortos. Então, o DIU é aquela aspiral, né? É um ferrinho, e ele não é um ferro normal, ele é de um certo material, e ela enfia ele ali no canal, né? No canal ali que vai perto do útero, e aquele negócio causa microabortos, o tal do DIU. Muitas cristãs também usam as modernas pílulas anticoncepcionais sem saber de modo adequado como esse método realmente controla a natalidade. Elas não sabem que, em parte, a função dessas pílulas é abortar um ser humano bem no comecinho da gravidez. Sim, você está lendo direito. As modernas pílulas anticoncepcionais têm como uma de suas funções causar abortos no silêncio de seres humanos já concebidos. Para compreendermos com clareza a seriedade dessa questão, vamos estudar como o ser humano começa a existir. Amém, meus irmãos? Eu estou repassando o que me foi passado. Isso vai ser entregue às claras diante a irmã, os irmãos que querem saber sobre esse assunto. Eu também não sabia a fundo. Eu creio, e como eu respondi para a irmã, se uma vida não é concebida e você está tomando alguma coisa antes que seja concebida, quer dizer, não existe ainda um feto, uma criança, um ser vivo fecundado, né? O óvulo da mulher com o esperma masculino se juntou e fez um neném, né? Uma célulazinha pequenininha. Se você ainda não chegou nesse ponto, você não está abortando, porque não tem a vida. A vida, para se formar, tem que ter a semente do homem e a semente da mulher, e assim seremos chamados filhos do homem. E ali Deus sopra o fôlego de vida, Deus sopra o espírito, ali começa uma vida própria e dita feita, apesar dele não ter ainda o corpinho formado, não ter nada, né? Foi só uma célula que se divide em 2, depois em 4, depois em 8, e por aí vai, depois de 8 dias, você já tem, acho que um pequeno bebezinho dentro de você, já com o que seria braço, cabeça, não sei. Não vou entrar nesse assunto porque eu não sou muito forte nele. Mas você já tem um ser humano concebido por Deus. Ali, se você já mata aquilo através de alguma intervenção qualquer, aquilo ali morre, você está matando uma vida humana, por menor que ela seja. Então, quando começa a vida humana? Vamos ler o que o irmão deixou para nós. As feministas afirmam que ninguém sabe a resposta para essa pergunta. As feministas afirmam que ninguém sabe a resposta para essa pergunta. Seus motivos são óbvios. Elas reivindicam o direito legal ao aborto. Nos Estados Unidos, onde elas conseguiram o que queriam, o aborto é ilegal e livre durante os 9 meses de gravidez de uma mulher. Anualmente, mais de 1 milhão de bebês em gestação são mortos em hospitais e clínicas dos Estados Unidos. Alguns chegam a ser deliberadamente mortos apenas poucas horas antes do parto. Olha que loucura! Embora algumas feministas insistam em que não se sabe quando começa a vida, uma pesquisa honesta dos fatos bíblicos e científicos revelará as respostas corretas para essa questão. Quando lemos a Bíblia, vemos que os bebês em gestação são sempre considerados como seres humanos reais. Eles são tratados como seres humanos desde o momento da concepção ou fertilização. Como bem podemos ver no Salmo 51, versículo 5, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe.
É também fácil ver que a Bíblia jamais considera os bebês no útero como coisas que se transformam em seres humanos em alguma determinada fase do seu desenvolvimento. A palavra de Deus declara que os bebês em gestação têm personalidade, inteligência, emoções e valor aos olhos de Deus. A Bíblia mostra que Deus, em pessoa, os observa e cuida deles em seu desenvolvimento na barriga de suas mães. Olha só. Isaac orou muito ao Senhor em favor de sua esposa, pois ela não podia ter filhos. E o Senhor ouviu a oração dele, e sua esposa Rebeca ficou grávida. Os bebês lutavam um com o outro dentro dela, e ela disse: "Por que me está acontecendo isso?" E ela foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe respondeu: "No seu ventre há 2 nações, e os 2 povos que estão dentro de você se separarão. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais jovem." Isso está lá em Gênesis, capítulo 25, do versículo 21 ao 23. Se alguns homens que estiverem brigando ferirem uma mulher grávida e ela der à luz antes do tempo, porém não houver danos graves, aquele que feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que os juízes determinarem. Mas se houver danos graves, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucado por machucado. Está lá em Êxodo, capítulo 21, do versículo 22 ao 25. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque fui formado de um modo espantoso ou assombroso e todo maravilhoso. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo formados, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Teus olhos me viram quando meu corpo ainda não tinha forma, e os dias que foram preparados para a minha vida foram todos escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Isso está lá no Salmo 139, do versículo 13 ao 16. Outro texto. Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção, todos os povos do mundo. O Senhor me chamou quando eu ainda estava no útero. Eu ainda estava dentro do corpo da minha mãe, quando Ele me chamou pelo meu nome ou pelo nome. Isaías 49, versículo 1. Um outro texto. O Senhor me disse: antes que eu formasse você no ventre, eu o conheci. E antes que você saísse do útero, eu o escolhi para ser o meu profeta para as nações. Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 5. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia se casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Um outro texto. E aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Lucas 1, 41. Isabel disse para Maria: logo que ouvi você me cumprimentar, a criancinha saltou de alegria dentro da minha barriga. Lucas 1, 44. Os cientistas honestos, amados, também sabem que a vida humana começa na concepção, fertilização. Num excelente livro intitulado A Posição da Ciência Moderna sobre o Começo da Vida Humana, lemos a seguinte explicação.
quando a sua vida começou? Só pode conseguir uma resposta a essa pergunta voltando no tempo. Antes de você se tornar adulto, você era um adolescente. Antes disso, você era uma criança. E antes disso, você era um bebê. Antes de ser bebê, isto é, antes de nascer, você era um feto. E antes disso, um embrião. Antes de ser um embrião, mais ou menos no tempo de sua implantação, você era um blastócito. Antes disso, você era uma amórula. E antes disto, um zigoto ou óvulo fertilizado. Portanto, sua vida começou quando o núcleo do espermatozoide do seu pai se uniu com o núcleo do óvulo de sua mãe. Isto é, sua vida começou na fertilização. E serão os dois uma só carne. Glória a Deus, amados. Portanto, examinando a Bíblia e a ciência com honestidade, chega-se à conclusão óbvia. A vida humana começa na concepção. A concepção ou fertilização ocorre quando o espermatozoide se encontra com o óvulo nas trompas. Essa união acontece minutos depois de uma relação sexual. Então, o bebê recém-concebido nida, viaja até a camada do útero para se implantar. Como ele é muito pequeno, essa viagem leva aproximadamente 6 dias. Assim, a implantação ocorre quase uma semana após a concepção. Número 6, o número do homem na Bíblia. Deus criou a vida humana. Gênesis capítulo 1, 26 ao 27. E essa vida humana recebeu de Deus a capacidade de se multiplicar. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Quando o espermatozoide vivo do pai se une com o óvulo vivo da mãe, uma nova criatura humana começa a existir. Ainda que esse ser humano seja muito pequenininho, mais pequeno que o ponto final deste parágrafo, ele ou ela é realmente um ser humano, completamente diferente de todas as outras pessoas e possui um código genético diferente do código de seus pais. Aí eu olhei aqui o pontinho no final da frase, é muito pequenininho. Deus declara claramente em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, que ninguém tem a permissão de matar uma vida inocente. Ele não aprova o assassinato de nenhum ser humano inocente, quer já tenha nascido, quer ainda esteja se desenvolvendo na barriga da mãe. É errado permitir o assassinato de um bebê de 8 meses após a concepção, mas é também errado permitir o assassinato de um bebê 1 minuto após a sua concepção. De que maneira, aí vem a resposta bem científica aí de plantão para todos nós. De que maneira alguns métodos de controle da natalidade colocam em risco a vida de um bebê no começo de uma gravidez? A resposta a essa pergunta encontra-se nas informações a seguir, traduzidas integralmente do Glossary of Abortifacients. Eu não sei ler inglês, me perdoem. Esse documento foi originalmente publicado pela organização evangélica Concerned Women for America, presidida pela doutora Beverly LaHaye. Ela é autora, juntamente com seu marido Tim LaHaye, de O Ato Conjugal, um dos livros mais vendidos da editora Betânia. E aí começa, glossário de abortivos. Por meio de uma pesquisa das informações disponíveis acerca das várias drogas químicas que causam aborto, Concerned Women for America, CWA, Mulheres Preocupadas com os Estados Unidos, não descobriu nenhuma organização que oferecia um documento que descrevia numa lista completa os produtos de planejamento familiar que provocam aborto. Então, CWA
compilou um glossário que inclui os produtos abortivos, juntamente com a sua descrição, efeitos colaterais e fatores de risco para o benefício do leitor, ok? E aqui eu vou ler, não sei se eu vou conseguir ler todos, mas já dá uma ideia muito boa do assunto. O primeiro de todos aí é um chamado dispositivo intrauterino chamado DIU, muito popular, eu acredito, no Brasil e na Europa também. O DIU é um pequeno dispositivo de plástico em forma da letra T, contendo cobre ou progesterona, com um fino fio de plástico sobressaindo. É inserido no útero e seu objetivo é causar aborto bem no início da gravidez. Como funciona? A função do DIU é inflamar as paredes do útero e impedir a implantação do embrião humano vivo na camada do útero, abortando assim uma criança em gestação de 1 semana de vida. Efeitos colaterais e fatores de risco. Espasmos e manchas durante as primeiras semanas após a inserção. Forte fluxo menstrual com o DIU de cobre. Fluxo menstrual mais fraco com o DIU de progesterona. Dor nas costas, dor durante a ovulação, infecção pélvica que pode levar à esterilidade, penetração dolorosa do DIU na parede do útero, perfuração da parede uterina, colo do útero ou bexiga, lesões no coração, toxicidade de cobre, doença de Wilson, ou envenenamento dos órgãos, anemia ou prosseguimento da gravidez que pode levar a um nascimento prematuro, aborto espontâneo, a endometriose, gravidez ectópica, onde o embrião humano se implanta nas trompas, podendo ser fatal, ou aborto séptico, morte da criança em gestação, causada por infecção que pode, como consequência, terminar em febre alta e outras complicações. Nenhuma proteção contra as doenças sexualmente transmitíveis, ou AIDS. Um outro contraceptivo que está escrito aqui se chama Norplanta. Como é que é? Norplanta. Eu não sei ler esse negócio direito porque tem um acento circunflexo na letra A, na última. Norplatu, não sei. O Norplanta, vou ler assim, consiste num grupo de 6 varas finas de plástico, cada uma medindo 3,5 centímetros de comprimento, cheias de 36 miligramas de levonorgestrel, uma droga do tipo da progesterona. Essas varas são implantadas na forma de leque no braço da mulher e duram aproximadamente 5 anos. Eu tenho uma parente que ela tem isso. Eu até pus a mão no braço dela, dá até um nervosinho que você sente o ferrinho ali. Como funciona? O Norplantar, desculpa, tem 3 funções. Eu não consigo ler essa palavra, não sei como é que lê a letra A com acento circunflexo. Eu sei o E, mas Norplantar, como é que lê? Então ele tem 3 funções. Primeira, suprime a ovulação em pelo menos metade dos ciclos menstruais das mulheres. Parece que ela ovula menos, né? Mas a ovulação ainda ocorre em até 41% das mulheres. Segunda, engrossa o muco do colo do útero, impedindo o espermatozoide de chegar a qualquer óvulo que for produzido. Terceira, se as primeiras 2 ações falham, o Norplantar impede o desenvolvimento do endométrio ou camada do útero, de acordo com o Centro para a Criação de Leis e Políticas Reprodutivas, Center for Reproductive Law e Policy, que é uma organização a favor do aborto legal. Nesta terceira ação, o Norplantar cria um ambiente hostil para a criança em gestação, portanto, a criança é abortada. Para resumir, nos primeiros anos, a suspensão da ovulação é o efeito principal.
Do 3º ao 5º ano, o efeito principal é provocar aborto, efeitos colaterais e fatores de risco. Desconforto no local do implante, dificuldade na remoção, sangramento menstrual irregular, inclusive aumento de sangramento, mudanças na pressão arterial, risco de ataque do coração, coágulo sanguíneo, cistos no ovário, dores de cabeça, aumento de peso, mudanças repentinas de temperamento, perda de desejo sexual e depressão, cegueira, aumento de tamanho dos ovários ou trompas, nervosismo, náusea, acne, vertigens, dermatite, seios doloridos, crescimento excessivo de pelo, inflamação do colo do útero, dores no peito, espasmos uterinos e excessivos sintomas de tensão pré-menstrual, nenhuma proteção contra as doenças sexualmente transmitíveis ou AIDS. E agora apareceu uma palavra mais difícil. Uma coisa é o acento circunflexo no A. Outra coisa é 2 pontinhos na letra A, que eu acho que é uma coisa meio alemã mesmo, mas eu não lembro. É AU, acho que é U, não sei. Mas implanona, eu vou ler como implanona, tá? Mas tem 2 pontinhos em cima da letra A, na última letra A. Implanona é um abortivo que é implantado debaixo da pele, similar a um tal do Norplantar lá, mas que consiste em uma única vara, acho que é esse que a menina tem então, porque eu vi um ferrinho só, de 2 milímetros por 4 centímetros, que contém etonogestrel e é envolvida num tipo de plástico. Está sendo testado pela empresa Organon de New Jersey, ou Nova Jersey. Como funciona? O implanona é comparável ao Norplantar em sua ação. É eficaz nos primeiros 3 anos. Efeitos colaterais e fatores de risco. Potencialmente, quando se quer removê-la, pode ser difícil localizar essa única vara por causa do seu tamanho pequeno, migração do local da inserção inicial, desenvolvimento de densas fibras ao redor da vara, implante profundo debaixo da pele, grande quantidade de gordura subcutânea ou inexperiência clínica na inserção. Pelo fato de que seus testes estão em andamento, nada se sabe acerca dos efeitos colaterais, fatores de riscos e efeitos de longo prazo do Implanon. Agora apareceu um outro nome difícil aqui, gente. Depo-Provera, DMPA. Depo-Provera, depois proverá, né? Depo-Provera é uma progestina de longa ação, hormônio fabricado, administrada por uma injeção de 150 mg de acetato de medroxiprogesterona no músculo a cada 3 meses. Como funciona? Semelhante ao Norplantar e ao Depo-Provera, funciona de 3 maneiras. Primeira, impede a ovulação. Segunda, pode fazer com que o muco do colo do útero mude, impedindo que o espermatozoide entre no colo do útero. Terceira, pode irritar a camada do útero de tal modo que o embrião humano ou criança em gestação não consiga se implantar na parede do útero, sendo assim abortado. Tem muitos efeitos colaterais e fatores de risco: sangramento excessivo, esterilidade temporária ou permanente, danos potenciais aos futuros filhos, peraí que eu tô mudando aqui o microfone de lugar. Aumento no risco de câncer do colo de útero, risco de câncer de mama, dores de cabeça, desconforto abdominal, ansiedade, nervosismo, supressão da glândula suprarrenal, diminui a produção de alguns hormônios naturais do corpo, ganho de peso, perda de cabelo, diminuição do desejo sexual, mudanças repentinas de temperamento, vertigens, fadiga, reações alérgicas que causam coceira ou inflamações avermelhadas na pele, forte depressão mental, gravidez ectópica,
aumento na perda mineral dos ossos nos primeiros anos de uso, que traz o risco de fraturas ósseas, aumento no risco de coágulos sanguíneos ou derrame, espasmos nas pernas. Estou começando a ficar cansada de ler. Vazamento ou irritação vaginal, inchação dos seios ou seios doloridos, mãos ou pés inchados, dores nas costas, insônia, acne, ondas de calor, nenhuma proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis ou AIDS. Bom, deixa eu ver aqui. Vacinas anti-fertilidade. Tem também, eu não sabia. Essas vacinas tornam as mulheres imunes aos seus próprios bebês na barriga. Como funcionam? A Organização Mundial da Saúde, OMS, está testando 2 tipos. A vacina anti-HCG, que age contra os efeitos naturais de um hormônio chamado gonadotropina coriônica humana, ou HCG, que a criança em gestação produz. A vacina faz com que o sistema imunológico da mãe trate a criança em gestação como um corpo estranho e a aborta. O segundo tipo de vacina se chama antígeno trofoblástico, TBA, e faz com que o corpo da mãe identifique como estranha a camada protetora externa da criança em gestação. O sistema imunológico dela destrói a camada externa, abortando assim a criança em gestação. Efeitos colaterais e fatores de risco são: pelo fato de que essas vacinas ainda estão em fase de teste, não se sabe suficientemente acerca dos riscos. Nas pesquisas preliminares, observaram-se danos potenciais ao sistema imunológico da mulher com um efeito potencial de longo prazo que poderia tornar ineficaz o sistema imunológico feminino. Corri o olho aqui para ver se tem muita opção, mas a gente está quase acabando, então eu vou ler todos os métodos que estão citados aqui no que eu tenho, no material que eu tenho, tá bom, meus irmãos? Um pouquinho de paciência, mas a gente está fazendo o que uma irmã, né, uma amada do Senhor trouxe com muito carinho para nós, e eu acho que como respeito a gente também pode ler tudo. Já lembro para os irmãos aqui que estão aqui comigo, se você não é casado, se você já é vó, não sei, às vezes é um assunto que não te interessa, né? Você pode desligar esse vídeo, esse áudio agora, mas eu acho que é uma coisa importante, né? A Bíblia fala que nós estamos perecendo porque nos falta conhecimento. E se veio esse assunto, eu acho que é porque é da vontade de Deus, tanto da pergunta da amada irmã, que deixou lá para nós, quanto daquilo que eu respondi, quanto a irmãzinha que trouxe esse artigo maravilhoso para nós. Então, eu acredito que pouco ou muito a alguém isso aqui vai interessar com certeza, tá bom? E está diante os olhos de Deus, né? Que nós estamos simplesmente passando uma informação muito, muito rica para nós. E dali o Espírito Santo vai dar a direção. O que nós vamos fazer? Metotrexate e misoprostol. Cytotecan. É porque as palavras não são portuguesas, então eu não sei ler, tá? Mas esse aqui eu vou até ditar as letras, CYTOTECA com acento circunflexo no A. A Agência Federal Americana de Administração de Alimentos e Drogas, FDA, aprovou a metotrexate para o tratamento de câncer. A FDA aprovou o misoprostol para impedir úlceras estomacais e é, sem aprovação oficial, usado como droga adicional para completar um aborto realizado com a RU 486 ou metotrexate. A FDA não aprovou oficialmente o Cytotecan como droga suplementar para o uso com a RU 486 ou metotrexate. Como funciona? No consultório do médico, uma injeção intramuscular de metotrexate ou MTX é administrada. Utilizada também no tratamento de câncer, a MTX pode destruir a camada protetora externa da criança em gestação. Uma segunda substância química, Cytotecan,
é inserida na forma de um supositório na vagina da mulher 4 ou 7 dias mais tarde para provocar contrações que empurrarão a criança morta para fora do útero. Depois de receber a dosagem de citotecan, a mulher poderá expelir a criança morta em questão de horas. Contudo, uma segunda dose pode ser necessária e pode levar dias ou semanas para que o aborto se realize de modo completo. A mulher poderá sangrar durante semanas, até mesmo necessitando do procedimento de dilatação e curetagem, DEC, ou uma transfusão de sangue. A criança morta poderá ser expelida em qualquer lugar fora do consultório do médico. Se durante os exames posteriores no consultório médico se constatar que o aborto não se realizou de modo completo, efetua-se o aborto cirúrgico. Efeitos colaterais e fatores de risco do citotecan. Problemas nos rins, infertilidade, esterilidade, espasmos e sangramento. Da injeção de MTX, potencialmente tóxica para o corpo da mulher, danos no fígado, destruição dos rins, lesões no músculo do coração, insuficiência pulmonar, problemas gastrointestinais, derrame, convulsões, náusea, diarreia, problemas na medula óssea, anemia profunda, da metotrexate, provoca o enfraquecimento dos pulmões, possível morte. RU486, mifepristona e citotecan, misoprostol. A RU486 é um esteroide criado pelo homem na forma de uma pílula que age contra o progresso natural de uma gravidez. A FDA a aprovou para o uso geral em 28 de setembro de 2000. Como funciona? Um aborto realizado com a RU486 ocorre em 4 visitas ao médico. Na primeira visita, a mulher passa por um teste de gravidez, um teste de sangue, um exame pélvico e muitas vezes um exame de ultrassom. A RU486 só é eficaz nos primeiros 49 dias após a concepção. Na segunda visita, a mulher toma 3 pílulas, a RU486. Essa droga antiprogesterona impede que o endométrio, a camada do útero, forneça progesterona à criança em gestação. A progesterona é necessária para a nutrição da criança. Portanto, a criança em gestação acaba morrendo de fome. Na terceira visita, a mulher recebe citotecan, que provoca espasmos a fim de fazer com que o corpo dela expulse a criança morta. A quarta visita ocorre uma semana depois para garantir que o aborto tenha se efetuado completamente para monitorar o sangramento da mulher. Se o aborto não se efetuou com êxito, o que acontece em 5 a 10% de todos os casos, a mulher passa por um aborto cirúrgico. Efeitos colaterais e fatores de risco: náusea, dores abdominais, vômito, sangramento forte e de longa duração, ataque do coração, hemorragia, perda de fertilidade no futuro, problemas para os futuros filhos, perdas de sangue consideráveis, possível morte. Uma mulher na França morreu de RU486. Não se sabe os feitos de longo prazo para a mulher e para seu sistema imunológico. E agora, meus irmãos, a gente chega na nossa famosa pílula anticoncepcional. Há 2 tipos básicos de pílulas anticoncepcionais. Uma é a pílula que combina estrógeno e progestina. A outra é a mini pílula que contém somente progestina. Como funciona? O funcionamento da pílula envolve 3 ações. A primeira ação é impedir a ovulação ou a liberação de um óvulo. No entanto, nem sempre se suprime a ovulação. Às vezes, a ovulação ocorre até mesmo em mulheres que nunca deixam de usar a pílula. E estima-se que esse tipo de ovulação possa abranger até 20% dos casos. A segunda ação que a progestina realiza é
engrossar o muco do colo do útero a fim de impedir que o espermatozoide entre nas trompas. Se as duas primeiras ações falham, a progestina irrita a camada do útero, impedindo assim a implantação do embrião humano. A terceira ação é provocar quimicamente um aborto. A mini-pílula é uma pílula de só progestina que permite que a ovulação ocorra de 40% a 60% do tempo. A pílula do dia seguinte é, na verdade, uma dose mais elevada da pílula anticoncepcional, estrógeno e progestina, que deve ser tomada até 72 horas após uma relação sexual sem contracepção. A pílula do dia seguinte irrita a camada do útero e impede a implantação de um embrião humano de 1 semana de vida, acabando com a possibilidade da gravidez. Efeitos colaterais e fatores de risco. Enfraquecimento do sistema imunológico, que pode levar a infecções bacteriais e maior vulnerabilidade à AIDS. Doença inflamatória pélvica, que pode levar à esterilidade e à morte. Infertilidade, câncer do colo do útero, gravidez ectópica, encolhimento do útero, mudanças súbitas de temperamento e depressão, câncer de mama, coágulos sanguíneos, defeitos congênitos em crianças concebidas enquanto a mãe está usando a pílula, seios doloridos, derrame, ganho de peso, náusea e vômito são riscos adicionais do uso da pílula do dia seguinte. A pílula anticoncepcional não oferece nenhuma proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis ou a AIDS. O Concerned Women for America, traduzido e usado por Júlio Severo, com a devida permissão. Por que esses abortivos são considerados métodos contraceptivos? Embora algumas dessas drogas permitem que a mulher às vezes ovule, porém na grande maioria das vezes não permitem que um ser humano recém-concebido consiga se implantar na mucosa do útero. Assim a mulher não fica grávida durante esse tipo de ovulação, porque a implantação é impedida. Isso pode corretamente ser qualificado como um microaborto. Não há dúvida, essas drogas de um modo ou de outro têm como uma de suas funções impedir a implantação. O motivo pelo qual esses dispositivos e drogas são considerados anticoncepcionais é porque, anos atrás, o Conselho Americano de Ginecologia e Obstetrícia mudou o significado da palavra concepção, referindo-a com um novo sentido: implantação. Em 1963, o Ministério da Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos, US Department of Health, Education and Welfare, definiu como aborto todas as medidas que prejudicam a viabilidade do zigoto. O zigoto é um ser humano recém-concebido, em qualquer momento, desde a fertilização até a finalização do parto. Até meados da década de 60, os cientistas em todo o mundo reconheciam que a concepção ocorre no momento em que, em algum lugar nas trompas, o espermatozoide fertiliza o óvulo. Mas os defensores do aborto já estavam se preparando para efetuar certas mudanças nas palavras anticoncepcional e abortivo, com o objetivo de tornar os abortivos aceitáveis para as mulheres e enganar as leis contrárias ao aborto. Os defensores do aborto perceberam a necessidade de obscurecer o significado e a diferença entre anticoncepcional e abortivo. Eles só conseguiriam realizar tal distorção mudando a definição de concepção, não mais apenas não mais a classificando como fertilização, a união do espermatozoide com o óvulo, mas apenas com a implantação. Com essa nova definição de concepção, se um dispositivo ou droga, tal como o DIU ou Depo-Provera,
impede a implantação, não há nenhuma necessidade de se preocupar com a questão do aborto. E, de acordo com essa nova definição, só ocorre um aborto quando um dispositivo ou droga mata uma criança que já conseguiu se implantar na parede do útero. As constantes campanhas dos defensores do aborto para torcer tal terminologia acabaram produzindo resultados em 1965, quando o Conselho Americano de Ginecologia e Obstetrícia publicou seu primeiro boletim de terminologias. Esse boletim declara: a concepção é a implantação de um óvulo fertilizado. Assim, de acordo com essa definição, um ser humano é concebido não quando o espermatozoide se une ao óvulo, mas uma semana depois, quando consegue se implantar na camada do útero. E apesar dessas duas fraudes graves na classe médica, o Dr. Richard Sosnowski, presidente da Associação Sulista e de Obstetras e Ginecologistas, declarou em 1984: não considero algo nobre brincar numa profissão de torcer o significado das palavras. Preocupa-me também o fato de que, embora não tivessem nenhuma evidência científica para tornar válida a mudança, tenha redefinido o termo concepção de penetração bem-sucedida de espermatozoide no óvulo para a implantação de um óvulo fertilizado. Parece-me que o único motivo para isso foi o dilema criado pela possibilidade de que o dispositivo contraceptivo intrauterino tinha função abortiva. O que preciso fazer se tenho usado a pílula ou o DIU? Aqui ele está falando sobre isso, ó. O que eu preciso fazer se tenho usado a pílula ou o DIU? Seu coração pode estar sofrendo neste momento. Talvez você seja uma mulher que está usando o DIU ou alguma moderna pílula anticoncepcional, sem saber que o DIU e a pílula podem causar microaborto. Ou talvez você seja um marido que pediu à esposa que os usasse sem saber que podem causar microabortos. Provavelmente você deve estar perguntando para você mesma: será que eu já tive um aborto no silêncio? Ou vários? Será que cheguei a destruir a vida de uma criança que Deus queria que eu tivesse? A resposta naturalmente é: só Deus o sabe. É possível que Deus fizesse com que a pílula não deixasse você ovular e assim você jamais teve um aborto no silêncio. É possível que Deus não permitisse que ocorresse um aborto no silêncio porque você não conhecia todas as funções da pílula que estava usando. Mas, por outro lado, sem dúvida alguma, há a possibilidade de que você tenha tido sim um aborto ou até mais de um aborto no silêncio. Em nenhuma parte da Bíblia, Deus promete nos guardar de cometer pecado por ignorância. Repetindo, em nenhuma parte da Bíblia, Deus promete nos guardar de cometer pecados por ignorância. Contudo, minha amada, meu amado, mesmo que tenha tido um aborto no silêncio, você ainda pode ter paz. Embora por fraqueza tenhamos pecado e assim nos tornado culpados de desobedecer à vontade de Deus, pela fé podemos ir até a presença dele e pedir perdão. Por meio de Jesus podemos obter a paz. A Bíblia nos mostra com clareza o perdão que recebemos por meio do sacrifício de Jesus por nossos pecados. As seguintes passagens nos dão a certeza de que Jesus está pronto para nos perdoar. O Senhor diz: venham agora, vamos discutir isso juntos. Ainda que os seus pecados sejam como a cor vermelha, eles ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam como o vermelho escuro, eles ficarão brancos como a lã. Isaías 1:18. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo.
mas ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós obtemos paz por causa do castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu seu próprio caminho, mas o Senhor colocou sobre ele, Jesus, a culpa e o pecado de todos nós. Isaías 53, 4, 6. Toda vez que percebemos que podemos ter cometido algum pecado contra Deus, nós colocamos os olhos em Jesus. Ele morreu por nós. Confiando no que Ele fez por nós, nós então vamos até Deus e confessamos os nossos pecados com a ajuda do Espírito Santo. Podemos nos aproximar de Deus e dizer audivelmente a seguinte oração: Pai Celestial, venho a Ti com muita tristeza no coração. Acabei de saber que a pílula que eu estava tomando pode causar um microaborto. Não sei se já tive um aborto no silêncio. Se Tu impediste esse pecado, ó Senhor, eu louvo o Teu santo nome. Mas se eu já tive um aborto no silêncio, ó Senhor, suplico o sangue de Jesus que foi derramado por mim na cruz. Lava-me com o sangue de Jesus e torna-me pura aos Teus olhos. E Pai Celestial, já que este mundo está cheio de coisas confusas e difíceis de entender, eu suplico a Ti, enche-me com o Teu Santo Espírito, por meio do Teu Espírito Santo. Ajuda-me a compreender a Tua Santa Palavra e mostra-me a Tua Santa Vontade para com a minha vida. Capacita-me a viver pela fé. Abençoa-me e protege-me em minha confiança em Ti. Peço-Te tudo no nome de Jesus. Amém. E agora, querida amiga, irmã, levante-se dos seus joelhos e não fique triste, pois o Senhor nosso Deus é gracioso, onisciente e onipotente. Ele não só nos perdoa, mas também nos dá o poder para transformar nossas experiências e erros em bênçãos. Veja Romanos 8, 28, como Neemias disse às pessoas que estavam chorando: Vão agora para casa e façam uma festa. Este dia é sagrado para o nosso Deus, por isso não fiquem tristes, pois a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Neemias 8:10. Então, com as informações que acabou de ler, você ficou sabendo como é que funcionam alguns dispositivos e substâncias químicas usados na prática do planejamento familiar. Agora, cabe a você proteger a sua saúde, cuidando-se assim, você poderá também estar protegendo a vida de um futuro bebê. E assim, minhas amadas irmãs e meus amados irmãos, eu acabo de ler todo esse assunto. Foi 1 hora de leitura, tô com o olho cansado, tô com sono, tô começando a crolar. Aqui são 11h11 da noite, eu acordo cedo, então dá 11 horas eu já começo a dar os números, né? Preciso dormir mesmo. Mas amada, amado, hoje nós temos outros métodos contraceptivos, vamos chamar assim, como a camisinha. Eu fico um pouquinho assim para falar sobre esses temas, mas a gente como casado, sabe, minha irmã, meu irmão, a gente também tem que tomar cuidado. Às vezes, igual o caso da irmã, tenho 3 filhos, irmã, eu não posso ter mais filho, talvez por problemas de saúde, né? Tem caso de muitas mulheres que depois de certa gravidez, se elas tiverem uma nova gravidez, é a chamada gravidez de risco. São gravidez em que o médico até fala para a mulher: olha, se você engravida, ou você morre ou morre o bebê, né? Você pode ter uma coisa pesada ali, não suportar, etc, né, meus irmãos? É só quem passa por esses problemas é quem sabe. Então, o que eu posso te dizer, minha irmã, nesse caso, e meu irmão, né, que tá aí grávido, né, foi o grávido também quando a mulher engravidou, ou né, tem essa responsabilidade. Eu sou casado, tudo que tem a ver com a saúde, o bem-estar do corpo da minha mulher, seja o corpo espiritual, que o corpo físico, faz parte da minha responsabilidade também. Vocês podem fazer, né? O homem, ele pode fazer uma cirurgia. Agora eu não me lembro como é que se chama essa cirurgia, mas procure saber. O homem pode fazer uma cirurgia em que ele tem um intervento que impede ele de ter filhos. Então o homem também pode ser esterilizado.
Isso não creio que é pecado. O homem simplesmente vai estar sendo impedido de gerar uma vida dentro do útero da sua esposa. Então tem a cirurgia, né? Não sei como funciona, não sei como é que é, não me pergunta, não tenho ideia. Conheço quem já fez, diz que fica estéril mesmo, não tem jeito. Eles, não sei o que eles fazem lá, que o homem pode ficar estéril. Então, se você já é um papai, né, tem filhos maravilhosos, o médico falou, olha, sua esposa não pode mais engravidar, e vocês chegam à conclusão que pílula anticoncepcional não é o melhor método, você pode fazer, você, homem, nesse caso, o seu papel. Fazer uma cirurgia, diz que é muito simples, é uma coisa muito boba como procedimento clínico, faça a cirurgia e você vai ser um homem estéril, tanto você é homem de uma só mulher, vocês já tiveram seus filhos, vocês não têm mais ideia ou vontade ou necessidade de pôr filho no mundo, faça a cirurgia, não penso que é pecado, porque você não vai ter concebido uma vida no útero da sua esposa, não teve o ato, não vai ter como, né, você fazer isso. Eu acho que é uma opção para esses casos. Uma segunda opção é usar a camisinha. Usar a camisinha. Ah, mas se eu sou casada, eu sou marido da mulher, por que eu tenho que usar a camisinha com a minha esposa? É uma opção de você não gerar uma vida, gerar uma criança no útero da sua esposa. Ah, mas dá fastídio, eu não gosto, não sei o quê. Se você não tem uma outra opção, né? Eu acho que no mercado tem opção para todo gosto, com certeza você vai encontrar uma camisinha que talvez não te dá fastídio, talvez não tenha nem como sentir. Ah, irmã, e se estoura e eu engravido? Aí, minha irmã, aí, meu irmão, o que eu posso dizer, né? Eu acho que todos nós somos maduros para sabermos até que ponto, né? Qual resposta a gente dá para nós mesmos. Uma outra opção é o tal do coito interrompido. O coito interrompido é antes do homem ejacular dentro da mulher, ele, em vez de ejacular dentro dela, ele ejacula fora. Me perdoa o termo, mas é assim que funciona. Se eu fosse uma ginecóloga aqui ou um doutor de próstata, eu acho que é esses os termos que eles usavam, né? A ejaculação, em vez de ser dentro da vagina da mulher, ele faz fora. E ali todo o material que ele teria que colocar, né, na mulher para conceber uma vida, para gerar um zigoto, que é a união do óvulo com o espermatozoide, que cria uma vida humana. Naquele momento, Deus sopra o fôlego de vida, pode ter certeza, o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se liga no útero da sua esposa, a união do seu espermatozoide com o óvulo dela é ligado, Deus liga no céu e manda a vida. Eu acredito que é assim. Justo? Faz junção essa passagem bíblica. Coito interrompido é um método natural para não se engravidar. O outro método, tem algum outro método que eu conheço? De vigiar o dia de fertilidade. Ana, como que eu sei o dia que eu sou fértil, que eu posso engravidar? A mulher, quando ela está no dia fértil, ela perde uma espécie de um corrimento. Esse corrimento, ele quer dizer, você não pode sentir cheiro. Como é que fala quando não sente cheiro? E eu esqueci a palavra de português, me perdoa. Mas ele não tem cheiro de nada e ele parece um catarro branco, um catarrinho branco, uma cola, para ser mais sincera. Você já viu essas colas que parece gel, são transparentes? Aí se você bota ela no dedo, ela é meio psicosa, né? Aquela gosma branca. Esse corrimento é o corpo da mulher preparado para quê? Para quando o homem ejacula, aquilo ajuda com que o espermatozoide chegue até o útero e fecunde o óvulo. Significa também que a mulher está com o seu óvulo, no caso, né? Eu acho que é mais de um, seria os gêmeos. Mas que ela está com o óvulo maduro. Então, por isso que solta essa espécie de corrimento. E ela sente isso, ela vai no banheiro fazer xixi, aí ela sente, né? Ela vê que ela tá suja dessa espécie de corrimento que não tem cheiro
e ele parece uma gosminha transparente branca, uma cola. Então, provavelmente, se a mulher tem relação sexual com o esposo exatamente nesse período, ela tem uma grande chance de engravidar. É o que eu aprendi na escola, é que ginecologista conta pra gente quando a gente está lá na clínica lá para ganhar neném, vai fazendo, né, as pré-natais e toda essa história. Então, é um outro método. Então, a mulher ela tem que saber o dia certo que ela menstrua. Nesse caso, ela tem que usar a tal da tabelinha, né? A mulher tem que saber o dia certo em que ela menstrua e ela tem que ter um ciclo menstrual regular. Mais ou menos, por exemplo, ela menstrua de 28 em 28 dias, certinho ela menstrua. Ana, como que eu fico sabendo se eu tenho um ciclo menstrual regular ou não? Chegou a sua menstruação hoje. Hoje, por exemplo, é dia 24 de novembro. Chegou a menstruação. Você anota na folhinha. Hoje, dia 24, chegou a menstruação. E aí, o dia que a menstruação vai embora, você também escreve. Foi embora. E ali você escreve também. Ó, hoje eu tô vendo que eu tô com esse tipo de escorrimento transparente, parece um catarro, que não tem cheiro. Aí você escreve também. E aí você faz 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Depois de um número de meses, talvez 6 meses, se você vê que é mais ou menos naquela data de tantos em tantos dias, por exemplo, a minha menstruação vem de 28 em 28 dias, ali você já tem uma noção de quais os dias que você pode ter uma relação sexual sem risco de gravidez. Ana, quando que eu sei qual é o dia? É quando não tem aquele tipo de catarrinho, mas aí, minha amada, eu te aconselho, porque aqui chegou o meu limite de sabedoria no assunto, a procurar uma brava ginecologista ou um bravo ginecologista, conversar a fundo como funciona. Pela internet você também vai encontrar aí assunto, como funciona a tal da tabelinha, e ali você pode fazer. Mais uma vez, uma ginecologista falou, eu estava no colégio e teve uma palestra, né, sobre essa parte aí que explicava o corpo humano, e aí elas começaram a estudar o útero, o corpo da mulher, a parte da fecundação e etc. Foi falado sobre a tal da tabelinha. Diz que o método da tabelinha só pode ser usado praticamente com segurança por mulheres que têm o ciclo menstrual regular, ok? Então, se você não tem o ciclo menstrual regular, é difícil usar o tal da tabelinha. Então, meus amados, tá caindo uma chuva pesada aqui agora. Meus amados, minhas amadas, isso é tudo que eu, Ana Paula, tenho para falar sobre o assunto do anticoncepcional. Depois de ter lido todo esse assunto, qual que é a minha opinião? Eu, Ana Paula, usaria o anticoncepcional? Não. Porque depois de toda essa pesquisa é comprovado que ele é abortivo. Ele mata uma criança antes mesmo que ela possa se posicionar no útero da mulher, na parte em que ele vai crescer e virar um belíssimo bebê. Amém, meus irmãos? Então esse é o tema que foi solto aqui hoje, diante dos olhos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Agora, irmã, se mesmo assim tudo isso que foi dito ainda gera um pouco de dificuldade, eu aconselho em procurar um profissional na área, uma pessoa que possa realmente te dar um método, né? Diz que tem a ligação das trompas também, que também não deixa a mulher engravidar. Tem que procurar um método que não seja químico e que não seja abortivo, porque matar é pecado. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? E eu espero com isso a gente tenha sido de boa utilidade no dia de hoje. Me perdoem aqueles que não tem nada a ver com o assunto, não tem que colocar filho no mundo, não tem sobrinho, não tem ninguém que você conhece aí que está passando por uma fase, etc. Às vezes você está solteira, quer ficar solteira, não te interessa. Mas nós somos uma família e como cristãos em Cristo, a gente precisa se unir e tratar os temas, né, que vêm ao ar aí com essa seriedade diante dos olhos de Deus. Eu estaria em pecado se eu ficasse calada com relação ao assunto e deixasse mais ou menos como foi. Então, como dever de uma cristã, eu preciso informar a informação como ela é. Desculpa o pleonasmo, mas eu preciso falar a coisa como ela é. E daí em diante a bola está sendo passada para frente.
cada um faça de acordo com o que o Espírito Santo te guiar. Amém, meus irmãos? Fora isso, eu vos desejo eu posso desejar um bom dia, para mim seria uma boa noite que eu estou indo dormir, mas eu vos desejo um bom dia, porque eu vou estar editando esse vídeo agora de manhã, do dia 25 de novembro de 2015. Que o Senhor abençoe a todos, dê uma semana maravilhosa. Eu tô aqui ainda com uma certa dificuldade para gravar vídeo, que eu tô com o filho em casa, com a tosse, devagarzinho a gente também tá tratando, mas é assim, chegamos nessa condição. Então que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês tremendamente e que Ele não permita que nenhum de nós, nenhum sequer, venha perecer por falta de conhecimento. Amém, meus irmãos? Então que o Senhor Jesus abençoe a todos. Tenham um excelente dia. Amém, amém e amém.